Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, as moedas nacionais dos membros dos BRICS já superaram o uso do dólar. Mais um impacto para a hegemonia americana e mais um duro golpe para a sua moeda. O que podemos esperar? O que podemos ver daqui por diante que pode acontecer? Quer entender um pouco mais sobre isso? Sobre a parte geopolítica, sobre a parte econômica e tudo que ela está relacionado? Pessoal, é muito simples. É só seguir o nosso canal. E se vocês gostarem do vídeo e acharem ele relevante, já deixa o seu like, já comente aqui embaixo a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, qual que é o seu ponto de vista, deixa aqui pra gente e pessoal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Seja sempre muito bem-vindo. É mais uma porrada para os americanos, porque são dados de acordo com o vice-presidente da Câmara e Comércio e Indústria dos BRICS, o indiano Samip Shastri, responsável, até mesmo passou esses dados em entrevista à Sputnik, disse o seguinte, pessoal, que de acordo com os dados deles, as transações comerciais entre os membros dos BRICS em suas moedas nacionais já superaram ao uso do dólar. Ou seja, eles compraram mais e venderam mais em moedas particulares de cada nação do que usavam antes em dólar. É mais um duro golpe para a moeda americana, pois não são somente falas, e sim dados do comércio e indústria entre essas nações, que mostra claramente que a hegemonia americana está se perdendo e o dólar, a tendência de médio a longo prazo é perder significativamente a sua influência. Agora ele disse mais, ele disse que as moedas dos BRICS hoje é algo ainda para segundo plano, pois eles estão fazendo uma análise, fazendo estudos de acordo com uma moeda, criptomoeda, inclusive fiz um vídeo anterior, que era a intenção dele fazer uma moeda chamada CryptoBRICS, lastreada em ouro para ser uma moeda em conjunto. Porém, de acordo pelo menos com o Shastri, essa intenção deles é ainda futura. A intenção deles a priori seria o sistema de pagamento unificado dos BRICS e abrindo também para outros países, mas usando a priori as moedas nacionais de cada nação. À medida que as nações tiverem pelo menos um poder econômico um pouco mais elevado, ou pelo menos ali equiparado, aí a intenção deles é abrir para uma moeda assim, apesar que eles estão estudando, pelo menos dito pelo Shastri. Agora, a gente esperar até alcançar uma equiparidade como a China, por exemplo, vai demorar bastante, né? Agora a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que demonstra, até mesmo comentários do Shastri, que mostra o quê? Que a própria Rússia, por mais que esteja sancionada e mesmo assim a economia russa está crescendo e aumentando a sua influência global, mostra que a moeda americana, que as sanções realmente não surtiram efeito e hoje os membros dos BRICS, principalmente os países considerados do sul global, realmente não estão indo mais na onda tão significativa do Ocidente. Porque a gente tem que entender o seguinte, até mesmo foi um dos comentários dele. Para qualquer transação antigamente, e ainda hoje, ainda em muita escala, é utilizado o dólar. Mas para países que não estão fazendo a transação diretamente com os Estados Unidos, porque a moeda que é utilizada é o dólar americano, porque você tem dólar canadense e assim por diante. Tem diversas nações que têm a sua moeda o dólar, porém de acordo com o seu país, dólar canadense, dólar australiano e assim por diante. Agora, o dólar americano, que é o mais utilizado nas transações internacionais globais. Agora, isso mostra não só uma perda de influência americana,
um enfraquecimento significativo dessa hegemonia que era tão forte, mas também mostra o quê? Que a moeda e o uso de moedas nacionais, ao qual você se blinda de uma possível sanção, você não fica regulamentado e nem paga taxa, que foi o que ele comentou. Porque, um exemplo, o Brasil faz uma transação com a Índia. Você vende para a Índia, aí o que você tem que fazer antes? Hoje ainda, se ainda se optar pelo dólar, você tem que pegar, comprar, transformar a sua moeda em dólar, pagando uma taxa para usar a moeda para a Índia. Depois, se você prestar algum serviço para a Índia, você vai ter que o quê? A rúpia que iria vir da Índia para o Brasil, eles também têm que transformar em dólar para você poder receber em real. Ou seja, você vai tanto pagar uma venda, uma taxa para vender e uma taxa para receber desse país ou de qualquer outra nação, mesmo você não fazer uma relação em transação comercial com os Estados Unidos. Então você encarece o seu produto, tanto ele para venda, tanto ele para compra. Então você paga simples, eu preciso fazer a transação comercial, tenho que pagar a taxinha para os americanos. Hoje basicamente é isso. E não somente isso, mas a partir do momento que você usa uma moeda, você também está ligado ao risco de uma sanção. Como por exemplo, a gente pode dar o exemplo da própria Rússia. A partir do momento que os Estados Unidos e os membros ali do G7 como um todo sancionam vocês, nesse caso principalmente os Estados Unidos, pois o sistema SWIFT é um sistema americano. Quando você faz um bloqueio, uma sanção de certos itens, um exemplo, semicondutores, veículos, o que você for sancionar, você sanciona ali todas as transações que era feito o sistema de pagamento SWIFT, que constava aqueles itens que era sancionado, eram bloqueados. Então Estados Unidos tinha o poder de sanção muito forte, como ainda tem esse poder, pois boa parte ainda é feito em transações em dólar. Então você dificulta. Quando você trabalha com a sua moeda, seja para vender para a Índia, seja para vender para quem quer que seja, Rússia, África do Sul, Angola, quem for, não importa. Você usar as suas próprias moedas, você está livre disso, porque é a sua moeda. Você gera moeda. Você primeiro vai ter uma operação mais barata, porque você não vai ter essa taxa para pagar para os americanos. Você vai fazer a transação ali, risco zero de sanção, e você vai poder fazer a sua relação comercial normal. Agora, a intenção dos BRICS, de acordo até mesmo com o Chester, é simplesmente fazer uma moeda, mas isso a longo prazo. Agora, imagine só, quanto maior o país, quanto mais relação comercial, mais a moeda dele também se torna forte. Nesse caso aqui, a China. Então é importante, nesse caso, para o Brasil, ter uma moeda em conjunto dos BRICS, ao qual ele vai ter poder que seja livre de sanção por qualquer um dos membros, e você também vai ter uma moeda em comum, que aí você pode fazer várias relações comerciais, você não precisa ter diversas moedas junto com o seu Banco Central para poder fazer essas transações, e você também fica livre da sanção, que é algo muito importante. A gente tem que continuar, pessoal, nós temos que continuar as relações comerciais, até mesmo, como dito pelo próprio Shastri, com todos os países. E isso é fundamental para o Brasil também. Nós temos que aumentar a nossa transação comercial com a Índia, como no caso aqui do vice-presidente. Nós temos que aumentar essa relação comercial, nós temos que aumentar a relação comercial com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com todas as nações. Trabalhando com dólar, trabalhando com euro, trabalhando com outras moedas, seja nacionais ou seja uma em conjunto dos membros dos BRICS. Mas é muito importante fazer essa relação para a gente poder ter vários leques, ter várias oportunidades e ficar cada vez mais soberano economicamente. Isso é fundamental. Agora, os Estados Unidos leva mais um soco, mais uma porrada, pois são dados econômicos, dados industriais que mostram que o dólar está perdendo a sua hegemonia. Mas o que você acha sobre isso? Você concorda? Você acha que a gente deve deixar de trabalhar
com o dólar, ou no caso diminuir o uso do dólar? Você acha que não? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Siga o nosso canal para dar uma força, ajuda bastante e não tem custo nenhum. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço!